Acho que não é ser normal fazer o que os outros fazem. Eu nunca tinha envolvido em lugar nenhum. Te contei a passada do Joaquim Barbosa, Alberto Youssef, Minha avó vai fazer uma pergunta. Friboi. Isso daí não é virtude, isso é obrigação. Eu nunca me envolvi. Raramente eu votava com o meu partido, sempre fui dono do meu voto. Candidato, então vamos falar sobre governabilidade. O senhor está há 27 anos no Congresso e apresentou mais de 600 propostas. Conseguiu que somente 3 virassem lei. Tá. Quando o senhor foi candidato à presidência da Câmara, o senhor recebeu apenas 4 votos. Como é que o senhor imagina que vai conseguir ter apoio político para governar? Vamos lá. Primeiro, a questão de candidato à Câmara ter 4 votos. Eu vim candidato a presidente da Câmara, numa das vezes, para evitar que Luiz Eduardo Grignal se elegesse presidente. E tanto fui vitorioso que quem se elegeu presidente foi Severino Cavalcante. Eu desossei o senhor Luiz Eduardo Grignal. Eu detesto o PT, como regra, desde há muito tempo. Eu acho que até desde antes que o PT não era PT, porque eu conheço esse pessoal, alguns, desde 1970. Eu acho que está explicado essa questão. Está explicado. Alguém agora, achar que eu disputei a presidência para ganhar... Me desculpa, meu irmão. Se achar que eu disputei a presidência da Câmara pensando em ganhar votos, não é por aí. Agora, eu tive meus 10 minutos, não foi 10 minutos de fama, não. Foi 10 minutos para decidir a presidência da Câmara. Dizer que ajudou o Severino Cavalcante a se eleger presidente não é uma... Mas como? Nós tínhamos 2 opções. É a mesma coisa Aécio e Marina e Dilma. Eu fiquei com Aécio. Só tinha 2 opções. Não tínhamos outras opções. Não tinha outra opção. Eu gostaria que tivesse alguém melhor lá. Eu era melhor que os 2 juntos, tenho certeza disso. Mas fiz minha opção. Eu costumo dizer, pior que a corrupção no Brasil é a questão ideológica. E eu evitei que Luiz Eduardo Grignal, o bilionário, tá, dessas questões de mortos desaparecidos políticos e comissões da verdade, chegasse a presidente da Câmara. Pronto. Mas candidato, por que o senhor diz que o senhor impediu? Ele perdeu por 4 votos? Não, mas olha só, eu só poderia usar a tribuna da Câmara se fosse candidato. Se não fosse candidato, não poderia usar a tribuna da Câmara. Eu entendo, mas por que o senhor diz que o senhor conseguiu derrotar o Grignal? Porque o meu discurso, tá, foi mostrando as verdades do senhor Luiz Eduardo Grignal. Só isso. Só porque ele era advogado de preso político? Não. O PT, ele é um petista de carteirinha. E o PT olha só, eu conheço. Isso que o PT chegou agora, eu já sabia, previa que ia acontecer há muito tempo. Gerson Camarote. O senhor acusou o candidato Alckmin de ter se aliado ao que tem de pior na política. O senhor procurou o PR, tentou coligação com o PR, atraiu o tempo do PR de televisão, inclusive com o nome do vice do Magno Malta. O PR, que não é qualquer partido, que foi envolvido no escândalo do Mensalão, que teve o seu principal dirigente condenado e preso pelo Supremo Tribunal Federal. Aí eu volto a lhe perguntar, qual a diferença? Vamos lá? Vamos lá. Eu não fui atrás do PR. Há 2 anos eu procurei o senador Magno Malta, por afinidades e propósitos, e comecei a conversar com ele. O senhor procurou o Valdemar Costa Neto? Não tive uma vez perdido agora, Valdemar da Costa Neto. Não, depois que tinha decidido já, eu te conto a história, sem problema. Era o senador Magno Malta, o meu homem. Tá, mas o senhor conversou com o Valdemar da Costa Neto? Não conversei. Eu vou te explico. Tá, por favor. Explico, sem problema nenhum. Então, me agregava em muito a companhia do senhor Magno Malta. E desde o primeiro momento, ele falou que poderia não aceitar, porque talvez quisesse disputar as eleições em Espírito Santo. E chegou um dado momento que ele falou que não quer criar mais. Daí o Valdemar da Costa Neto conversou com o meu partido, com a presidente do meu partido, e fez imposições para eu aceitar a coligação, e eu indicando qualquer um. Eu não aceitei. Eu não aceito negociação. Ou tu acha que ele foi para o Centrão de graça, tá? E nada mais além disso. Tanto ato contínuo. Outra opção era o general Augusto Heleno, que estava no PRP. Não deu certo. Concentrar no PR, porque o PR já era conhecido. No saco do seu Geraldo Alckmin, por favor. Não tenho poder de persuasão nenhum junto a essas pessoas. Pretendo, se Deus quiser, caso assuma a presidência, eu ter liberdade para indicar o meu ministério.
Não vou depender de ninguém. Se o PR ninguém. estivesse no seu governo, se o PS estivesse com o PR, tivesse feito essa coligação, o senhor ficaria confortável com esse partido que foi o seu principal dirigente condenado pelo Mensalão? Olha só, ficaria à eu vontade? estive no PP, o partido tem 30 nomes no Supremo Tribunal Federal. O Joaquim Barbosa falou que eu não me meti. O senhor foi presidido por Pedro Correia, que foi preso. Você quer condenado. que eu faça o quê? Não, mas o senhor já sabia. Mas se eu tivesse no... Qual partido de Santos tem lá dentro? Ué, mas o senhor não saiu agora para o Eu PSL? respondo por mim. Eu respondo por mim. Não, mas o senhor estava num partido que tinha José Janine como líder. Pô, tem gente mais cabrosa lá ainda. E o senhor acha normal conviver ali na liderança? Olha só, raramente até frequento liderança. Quando eu chego em liderança, não tem reunião, sempre acabava a liderança, ninguém comentava nada de importante. Mas já tinha sido noticiado. Você já viu o confessionário dentro dos partidos? Confessionário, tu já viu, Gerson Camarote? Você sabe disso. Eu nunca me envolvi nisso, nunca fui citado em escândalo nenhum. Não faltaram oportunidades, só que eu tenho caráter. A única diferença é essa. Agora, qual a diferença? Se eu convivo com todo mundo, e no plenário você conversa com todo mundo, não vai ser a filiação político-partidária que vai te deixar mais preso num lado ou um partido ou outro. Tem deputado que vai fazer besteira em outro partido. É comum. Na Petrobras, não foi só gente de um partido que meteu a mão na Petrobras, foi de vários partidos. Agora, se for pensar dessa maneira, até você que anda no plenário, já vi você andando pelo plenário, sim, eu tô lá você está contaminado também. Não, você está contaminado também. Candidato, eu estou ali cobrindo profissionalmente, inclusive para... Então vamos lá. Quando você vai na padaria, você vai comprar o quê? Pão, né? No açougue, carne. O senhor deixa eu terminar. comandado pelo Pedro Correia, que já estava no Olha esquema só, do Mensalão. eu nunca votei com o meu partido. Como é que foi mandado o Pedro Correia, meu Deus do céu? Poxa, pelo amor de Deus. Se você vê lá, acabava uma votação importante. Geralmente o líder pega para o assessor, me traga a relação da fidelidade. Você já sabe o que é isso? E de acordo com a fidelidade, eu sempre era infiel, quase sempre infiel. Candidato. Tá? Quase sempre infiel. O partido requeria algo mais do governo, porque as lideranças partidárias geralmente agem como lideranças sindicais. Então, o meu voto, né, eu não me contaminei, que eu nunca me vendi. Deputado. Pois não. Candidato, o senhor está falando que nunca seguiu orientação partidária. Se o senhor vencer as eleições, o senhor vai ter que conversar no varejo com cada parlamentar. Como é que o senhor pretende fazer a maioria? Eu não sigo orientações partidárias quando sinto o cheiro de maracutaia. Você está entendendo? Eu não sou oposição pela oposição. Quando eu sinto que tem algo errado, quando tem aquelas reuniões escondidas, às vezes no banheiro, às vezes numa liderança partidária, que a gente sabe que acontece coisa esquisita lá, eu não voto. Eu tenho desconfiança e não voto. É isso. Porque, lamentavelmente, se vende até medida provisória dentro da Câmara. Agora, um presidente que tenha moral, que seja preocupado com o futuro do Brasil, que apresente propostas, que entendam, que atendam aos anseios do povo, por que ninguém vai votar conosco? Agora, também tenho conversado, já conversei com mais de 100 parlamentares na Câmara. É o deputado Onyx Lorenzoni que trata desse assunto, como se fosse o chefe da Casa Civil nosso. E nós discutimos propostas que quase unanimidade e aprovação. O que a gente precisa fazer para tirar o Brasil do buraco? Porque não vai ser um presidente sozinho, tá, que vai tirar o Brasil do buraco. Em grande parte, precisamos do parlamento. Agora, eu sou diferente. Você pode dizer uma coisa, eu já tenho escolhido alguns ministros. Duvido. Fala dois. Não, Paulo Guedes, okay? Augusto Heleno, tá certo? O general Augusto Heleno, tá certo? Eu estou agora quase em conversação com um também da área de saúde, de educação. Tá? Agora, esses caras, vai acontecer o quê? Se, por exemplo, o senhor Geraldo Alckmin for eleito, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai lá pro Jaburu, lá pro Palácio, lá vai juntar as lideranças, tá certo? E vai decidir, vai partilhar ali o governo. Diretores de banco, são estatais, tá? São ministérios. Se bem que nem vai fazer muito isso, que já fez. O próprio Paulinho da Força já espetou 3 bilhões de reais no futuro governo, a volta do imposto sindical com outro nome. Ou eu acho que o Paulinho da Força se bandeou para o lado do PSDB de graça, a troco de nada. Não seria natural esses partidos me procurarem, que eu estava na frente em pesquisas? Por que não procuraram? Porque o que eles querem, eu não vou dar para eles. Alguns falam, você não vai governar, tá? O Brasil vai parar. A situação que se encontra o Brasil é melhor parado do que afundando. Eu sou diferente. Posso ser um seu melhor. Tudo bem, paciência, tá? Mas eu sou diferente. Todos os candidatos que passaram por aqui disseram que iam ter liberdade para
para indicar. Mas peraí. Candidato. Você olha na cara do candidato, você vê se você está mentindo ou não. Você tem, Candidato. ainda mais mulher, que tem um sexto sentido. Você sabe se o cara está mentindo ou não. Você sabe que tem as negociações. Governabilidade não é repartir o que está aí, não. Fazer com que o Brasil trabalhe para eles e não para a população. Eu estou cumprindo uma missão de Deus aqui. Eu serei independente. Nós nomearemos os melhores para o Brasil. Até porque, se a gente for no artigo 85 da Constituição, se eu não me engano, fala dos crimes de responsabilidade. Um dos crimes de responsabilidade ali é interferir no trabalho do Legislativo. A partir do momento que um presidente dá ao Ministério, em troca de voto, que está falando, ir no açougue, na padaria, ele está interferindo no trabalho legislativo. Ele está